Oi, tudo bem? Hoje eu trouxe um assunto bastante interessante para a gente conversar. Como que algumas substâncias, podem influenciar na qualidade do nosso sono. E aí eu trouxe, tem várias classes, mas eu trouxe 3 tipos, de substância e vou falar um pouquinho do efeito, que elas podem trazer. Então elas estão contidas aí em drogas, lícitas e também ilícitas. E é interessante a gente pensar nisso, porque nas drogas lícitas, nas substâncias, disponíveis licitamente, o quanto que a gente tem um grande número de pessoas, uma parcela grande da população que acaba influenciando suas noites de sono por conta de hábitos inadequados relacionados ao consumo, de substâncias lícitas também. Então eu vou começar falando da nicotina, Então o hábito, do tabagismo, e aí a gente tem, a nicotina como um desses componentes, ela é uma das substâncias que pode trazer alteração, que traz alteração no nosso funcionamento e vai impactar sobre a qualidade das nossas noites de sono. Então, quem consome, nicotina vai apresentar uma diminuição no tempo total de sono, Então, pode ter uma noite um pouco mais curta, Isso pode acontecer por alguns fatores. Na verdade, tem uma condição, neurofisiológica, então a nicotina ela tem uma influência cerebral, no nosso funcionamento e faz com que a gente de fato durma menos. E acho que tem a questão do hábito, Então sujeitos que acabam ficando com hábitos muito condicionados e aí vão precisar acordar, de fato para manter esse hábito, em andamento, o consumo da nicotina. Então tem essa questão do condicionamento, mas a nicotina é uma substância que pode influenciar no tempo total de sono, diminuindo o tempo em que você vai dormir. A outra coisa bastante interessante é que a nicotina também é responsável pela diminuição do tempo de sono REM. O sono REM é um tipo de sono que a gente experimenta durante a noite e é onde a gente tem a atividade cortical mais elaborada, onde a gente tem a secreção de hormônios super importantes, a reparação de processos do sistema nervoso central que são indispensáveis para o nosso funcionamento. Então, a nicotina, assim como outras substâncias, ela vai fazer com que a gente experimente um tempo menor desse tipo de sono. E isso pode, de fato, a longo prazo, trazer um impacto importante para a nossa qualidade de vida. Vou falar um pouquinho também do efeito das drogas estimulantes, Então, são drogas que estimulam o funcionamento do sistema nervoso central, A gente tem drogas depressoras, que lentificam, e a gente tem drogas estimulantes, que estimulam, que aceleram, que alteram, para mais a frequência, do nosso funcionamento. E essas drogas, elas têm também um efeito bastante importante, E essas substâncias, elas estão presentes em várias coisas, desde alimentos, aqueles energéticos, alimentos energéticos, e também, as próprias drogas que têm esta característica, tá? Então, o que essa substância estimulante faz? Ela vai aumentar o nosso tempo de latência. O tempo de latência é o tempo que a gente demora para entrar em sono desde o momento em que a gente deita com o objetivo de adormecer. Então eu deito na cama, e decido que naquele momento eu vou dormir, certo? E aí o tempo que eu demoro do momento que eu deito até o momento que o meu sono de fato vem, que eu entro em sono, é o que a gente chama de tempo de latência. As drogas estimulantes, elas vão aumentar este tempo de latência, Então você tem um período maior e às vezes muito maior, do que o habitual, dependendo da substância, e da quantidade, enfim, muito maior do que o habitual para que o sono venha, para que você entre em sono. E aí a gente encontra, substâncias estimulantes em vários chás que a gente pode consumir, no próprio café, chocolate, alguns tipos de medicações também, às vezes uma medicação para dor que você acha que você está tomando para melhorar, um estado de dor, contém alguma substância estimulante e pode impactar sobre o teu sono, Então essas substâncias, elas vão aumentar esse tempo de latência e, consequentemente, vão aumentar o tempo de latência pro sono REM, que eu já expliquei qual é, Então, habitualmente, a gente demora 90 minutos para entrar no primeiro episódio de sono REM,
que é esse sono super importante, né? A droga estimulante, a substância estimulante vai fazer com que a gente altere a latência para o sono REM, ou seja, vai demorar para além de 90 minutos, tá certo? Além disso, né, as drogas estimulantes, elas também vão diminuir o tempo total de sono. Então, além da gente demorar para adormecer, a gente ainda vai ter uma noite mais curta, né? Dormir menos do que habitualmente. Tá? Para terminar, vou falar um pouquinho sobre o álcool, né? Que é uma substância, uma droga que está bastante difundida na nossa cultura de alguma maneira e que promove também algumas alterações bastante importantes. Então, o sujeito sob efeito de álcool, a gente tem 2 momentos do sono dele, a primeira metade da noite e a segunda metade da noite. Na primeira metade da noite, né, ela pode diminuir a latência, né? O álcool pode diminuir a latência. O que isso significa? Que o álcool ele tem um poder indutor de sono, né? Então tem sujeitos que vão relatar, eu tomo uma cerveja, eu tomo uma taça de vinho, isso me dá um soninho, facilita para eu entrar no sono. De fato, né? Pequena quantidade de álcool vai ter para muitas pessoas uma função, né, aí indutora, tá? Então a pessoa pode dormir mais rápido. Entretanto, né, a gente também experimenta na primeira metade da noite, quando está sob o efeito de álcool, uma diminuição importante do sono REM. E aí na segunda metade da noite, né, na segunda parte do sono, aí, as últimas horas, o que pode acontecer? O álcool ele vai trazer um sono mais fragmentado, né? Então um sono mais picado e aí um sono de qualidade de fato, né, inferior. Também na segunda metade aí ele promove um aumento do sono REM. Isso significa que o sujeito fica mais suscetível à ocorrência de sonhos, né, e até de pesadelos. Esse é um relato, né, bastante frequente. E uma outra coisa que eu não posso deixar de dizer sobre o álcool é que ele aumenta os episódios de ronco e apneia obstrutiva do sono, né? Então, como o álcool tem também uma ação relaxante, né? O sujeito sob o efeito de álcool, ele vai roncar mais, né? Porque a via aérea dele fica mais relaxada, né? Os tecidos que recobrem aí a via aérea ficam mais relaxados e aí mais amolecidos, e esse sujeito vai ter um relaxamento maior e aí vai roncar mais e pode ter até eventos de parada respiratória, né, durante o sono e durante a noite, e isso traz consequências bastante importantes, né, a longo prazo, além de a sensação de você de fato não ter dormido bem. Bom, é isso, espero ter contribuído para o teu raciocínio, né, em relação aos efeitos que as substâncias podem trazer. Este é um assunto que interessa para todo mundo, né, para o público comum, mas também para os profissionais de saúde, e é super importante que os profissionais de saúde tenham estas informações para poder psicoeducar os seus pacientes, e nesse sentido eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê!